Convido os irmãos que podem que abram suas Bíblias para João, capítulo 10. Nós vamos continuar estudando essas declarações onde Jesus diz: Eu sou. E hoje, no capítulo 10 de João, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 10. João 10, o versículo 7 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Pela leitura da palavra de Deus. Vou pedir, irmão Sérgio, pode orar para o nosso estudo, por favor. Senhor, bondoso Deus Pai, santíssimo é o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã que a sua igreja se reúne, Senhor, para louvar a Ti, Senhor, e agradecer por todos os feitos em nossas vidas. Nos dê um momento de aprendizagem, Senhor, com nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos, para que possamos, Senhor, subtrair mais e mais da Sua Santa Palavra, Pai. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, então nesse estudo que nós temos feito sobre os Eu Sous, essas declarações de Jesus, nós já vimos aquele primeiro, que é essas declarações absolutas, né, onde Jesus afirma Eu Sou, relacionado à sua divindade, mas nós já vimos outros dois. Os irmãos lembram quais foram as declarações que nós vimos de Jesus? Primeiro, nós vimos que ele disse: Eu sou luz do mundo. Isso foi o que nós vimos semana passada, né? Em que Jesus ele realmente afirma a sua divindade e que ele realmente é essa luz que ilumina o mundo dos seus pecados. Nós vimos outro antes da luz do mundo. Os irmãos lembram qual foi? Pão. Sou o pão. Isso, eu sou o pão da vida, né? Afirmando realmente como Jesus supre as necessidades, ele realmente supre essa fome espiritual que o ser humano tem. E hoje nós vamos começar a considerar, na verdade nós vamos ver essa declaração onde Jesus diz que Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Na verdade, irmãos, quando nós vamos ver só esse trecho do versículo 7 até o versículo 10, mas algo que nós devemos ter em mente é que desde o versículo 1 até o versículo 18 ou até o versículo 21, isso aqui é uma declaração só de Jesus, é um discurso só de Jesus. Logo em seguida, depois que nós vemos essa declaração de Jesus diz: Eu sou a porta, nós temos no versículo 11 ele falando que eu sou o bom pastor. Faz parte do mesmo discurso aqui de Jesus, mas Jesus falando que ele é o bom pastor, nós vamos ver só semana que vem. Mas algo que nós devemos ter em mente para entender o que Jesus está querendo dizer nesse discurso é que o foco de Jesus nesse trecho nós poderíamos dizer que são dois. Primeiramente, o foco principal de Jesus, desde o versículo 1 até o versículo 21 ao 18, é mostrar, falar sobre esse bom pastor, que é Jesus, e fazer um contraste entre esse bom pastor, que é Jesus, e os falsos pastores, que eram os líderes religiosos daquela época. Esse é o foco principal de Jesus em todo esse trecho. Mas nós vimos também aqui que Jesus ele se apresenta, né? Ele se apresenta como a porta das ovelhas. Então ele apresenta essa imagem que assim dentro desse foco de Jesus aqui é algo secundário, mas é muito importante também para nós entendermos esse trecho. E hoje nós vamos considerar essa declaração de Jesus onde ele afirma: Eu sou a porta das ovelhas. Jesus aqui desde o
do início, ali como foi no versículo 1, ele tem usado uma imagem para transmitir essa mensagem que ele quer. E ele usa a mensagem, ele usa essa imagem do aprisco. Ou, como diz aqui no versículo 1, em verdade vos digo, que quem não entra no curral, ou outras traduções usam essa palavra do aprisco. Então ele está usando essa imagem de um aprisco. O que era um aprisco na época de Jesus? Naquela época de Jesus era muito comum o trabalho, uma pessoa trabalhar como pastor de ovelhas. E um aprisco era um lugar onde esse pastor de ovelhas, um homem que cuidava de ovelhas, levava as suas ovelhas para elas passarem a noite, para que elas ficassem seguras e passassem a noite. Geralmente o aprisco, naquela época, ele era feito era uma estrutura de pedras brutas, assim, que eram amontoadas, e fazia assim uma parede, né? E nesse aprisco só tinha uma porta, só tinha uma forma daquelas ovelhas entrarem e saírem do aprisco, que era por meio dessa porta. Agora, essa imagem também do aprisco na Bíblia muitas vezes é usada para se referir ao povo de Deus, né? O povo de Deus são essas pessoas que fazem parte do aprisco, né? Que estão no aprisco de Deus. Então, o que Jesus ele está querendo dizer aqui é que para uma pessoa entrar no aprisco de Deus, né? Ou seja, para uma pessoa ela fazer parte do povo de Deus, ela tem que passar por essa porta. E quem que é a porta? Jesus. Jesus é a única porta por meio do qual a pessoa ela pode passar a fazer parte do povo de Deus. Que a pessoa realmente ela pode entrar nesse aprisco e desfrutar dos cuidados de Deus. Não tem outra forma, é só por meio dessa porta. Não, a pessoa, para ela realmente fazer parte do povo de Deus, ela tem que ir até Cristo em fé, realmente crendo na sua obra, se arrependendo dos seus pecados. Não tem como a pessoa ela fazer parte do povo de Deus de outra forma, né? Talvez por meio de obras ou coisa do tipo assim. Só por meio dessa porta que uma pessoa ela pode fazer parte do povo de Deus. E nisso, irmãos, nós vemos aquilo que eu tenho falado e em todos os estudos, que nós vemos que essas declarações de Jesus mostram como que é indispensável que uma pessoa vá a Cristo para que ela seja salva. No versículo 9, aqui primeiramente Jesus afirma, né? Então, disse Jesus mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas, mostrando essa imagem do aprisco, para que uma pessoa entre no povo de Deus, ela tem que passar por essa porta. E no versículo 9, Jesus afirma assim, claramente, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É indispensável que uma pessoa vá a Cristo para que ela seja salva, para que ela realmente entre nesse povo de Deus, né? Nesse aprisco do nosso Senhor. E quando uma pessoa, irmãos, ela entra por essa porta, que é Jesus, crendo, entregando sua vida a Ele, ela pode desfrutar de segurança. Olha só o que Jesus diz aqui no versículo 9, mais uma vez: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. É algo certo, é algo seguro, é uma afirmação do nosso Senhor. Se alguém entra por essa porta, assim, não é que talvez vai ser salvo, né? Pode ser que essa pessoa vai ser salva, no futuro, quando essa pessoa morrer, chegar lá na presença de Deus, vai pesar, né, na balança, a pessoa fez, daí, não, será salvo, é algo seguro, é uma declaração certa, uma promessa que o nosso Senhor Jesus faz. Aquele que entra por essa porta pode realmente desfrutar dessa segurança da salvação. Um pouco mais para frente, aqui no versículo 27 ao versículo 29 do capítulo 10, nós temos uma fala de Jesus que
que também mostra essa segurança de salvação que uma pessoa que crê em Cristo pode desfrutar. Esse é um versículo muito interessante sobre essa questão, e nós usamos até no nosso livreto de Nova falando sobre a segurança de salvação, né? No versículo 27 ao 29 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então é muito interessante aqui o que Jesus está falando. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então é essa imagem que aquela pessoa que faz parte desse aprisco de Deus, né? Do povo de Deus, é uma ovelha de Cristo. Essa pessoa ela está na mão de Jesus, né? E o versículo continua e diz que aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a pessoa que é salva, ela está na mão de Jesus, e Jesus, Deus Filho, está na mão de Deus Pai, e desse lugar ninguém pode tirar essa pessoa. Então não é o que dá segurança, isso que realmente nós estamos na mão de Cristo, e Cristo está na mão de Deus Pai, e nós estamos seguros dentro desse aprisco do nosso Senhor Jesus. É algo que a gente pode realmente desfrutar dessa segurança. Se nós formos a Cristo, nós somos salvos, nós estamos seguros da condenação eterna no inferno. Mas agora, assim, é algo ou não é. Ou você está seguro, ou você entrou por essa porta, ou você creu em Cristo, ou se você não confiou em Cristo, se você confia nas suas próprias obras, se você confia na sua própria religiosidade ou qualquer outra coisa para fazer parte do povo de Deus, você não pode desfrutar dessa segurança. Então, uma vez que nós entramos por essa porta, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter segurança de salvação, de que nós somos salvos, de que nós não seremos condenados eternamente. Isso não é algo que depende de nós, é algo que depende de Cristo, que Ele nos assegura que nós temos essa segurança. Agora, além da segurança de salvação que as ovelhas de Cristo têm, elas também desfrutam do seu cuidado diário. Olha no versículo 9, a segunda parte, ele diz ali: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Os comentaristas, a maior parte deles, indicam que esse entrará, entrar e sair, é uma referência à vida diária do cristão, né? Assim como uma ovelha ali, ela entra e sai do aprisco, né? E desfruta do cuidado de Deus, o cristão, ele desfruta também desse cuidado, né? Ele entra e sai, ele vive a sua vida, e ele vive essa vida debaixo dos cuidados desse bom pastor. Ele realmente entra e sai e acha pastagem, né? Ele realmente entra e sai e desfruta desse cuidado do nosso Senhor Jesus. O Salmo 121 expressa essa ideia de uma forma muito clara. Eu não vou ler o Salmo inteiro, mas eu vou ler do versículo 5 a 8, e olha só o que esse Salmo diz o seguinte: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Essa ideia, né? Você vai guardar a sua entrada e a sua saída, no seu dia a dia. Quando nós entramos por essa porta, por Cristo, nós desfrutamos do seu cuidado diário, seja em tudo que nós fazemos, em casa, no nosso trabalho, nas coisas do dia a dia que a gente tem que fazer, na igreja, nós desfrutamos
cuidado do nosso Senhor. Nós achamos passagem, né? Lembra mais uma vez essa ideia aqui de alimento. Nós realmente achamos em Cristo aquilo que satisfaz a nossa fome espiritual. E por esse cuidado de Deus, nós vemos também no final do versículo 9, no versículo 10, quando diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós desfrutamos desse cuidado de Deus e dessa vida abundante do nosso Senhor Jesus Cristo. Até pensando sobre essa vida em abundância, lá na União Cristã, né, no Oeste, esse mês a gente estava falando sobre essa questão de suicídio, coisa do tipo assim, e o pastor Roberto especialmente sempre enfatizava essa ideia, né, de que em Cristo Ele realmente quer que nós tenhamos uma vida abundante, né, uma vida plena. Agora, talvez muitas pessoas poderiam pensar assim: poxa, se eu preciso ter uma vida abundante, né? A primeira coisa que vem na maior parte na mente das pessoas é o quê? Para eu ter uma vida abundante, eu tenho que ter muitas coisas, né? Para eu aproveitar, né? Eu tenho que ter muito dinheiro, ter muitos bens, para poder viajar, fazer tudo que eu quero. Mas a realidade é que tem muitas pessoas que têm tudo isso, mas a vida delas não é abundante. E pelo contrário, elas são completamente infelizes. Por quê? Porque falta um propósito para a sua vida. O cristão, ele pode ter uma vida abundante, porque uma coisa que não falta na vida dele é propósito. Nós, como cristãos, temos um propósito, nós fomos criados com o propósito de glorificar ao Senhor nas nossas vidas e fazer a sua vontade. E quando fazemos isso, nós realmente desfrutamos os cuidados de Deus, suprindo tudo aquilo que nós necessitamos para fazer a sua vontade. Então, vamos voltar aqui. Jesus, ele afirma que é essa porta, a porta do aprisco. Para uma pessoa ela entrar no aprisco de Deus, no povo de Deus, ela precisa ir até Cristo, crer nele para ser salva. E uma vez que a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, ela desfruta dessa segurança de salvação e dos cuidados diários de Deus na sua vida. Mas, continuando, né? Isso aqui é uma aplicação para nós, somos salvos, cremos em Cristo. Mas lembra que eu falei no começo qual que é o foco principal de Jesus nessa declaração, do versículo 1 até o versículo 21. Ele tem um foco específico. Lembra qual é? Que é fazer essa distinção e esse contraste entre o bom pastor, que é Jesus, e os falsos pastores, os que eram os líderes religiosos daquela época. Irmãos, embora a gente ainda não vai ver a declaração que Jesus afirma que ser o bom pastor, aqui, nesse trecho que nós estudamos, nós já podemos, nessa declaração, nós podemos ver por que esses líderes religiosos, eles eram falsos pastores. No versículo 8 aqui, Jesus faz essa menção a esses ladrões e salteadores. Ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, se referindo a esses líderes religiosos daquela época. No versículo 1, ele também diz, né? Em verdade lhes digo: quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. E também lá no versículo 10, ele faz essa referência ao ladrão, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então nós podemos já aqui ver um pouco sobre esse contraste, né? E algumas marcas, algumas características de falsos pastores, em contraste com o que nós vamos ver semana que vem, desse bom pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de notar também essas marcas desses falsos pastores que nós podemos aprender aqui com esse discurso de Jesus. Lembra, isso é algo que se refere especialmente aos líderes religiosos daquela época, aos fariseus e tudo mais, mas nós podemos usar também esses princípios para identificar essas características e essas marcas de falsos pastores dos nossos dias de hoje.
Então, eu gostaria de notar essas marcas desses falsos pastores. Primeiro, os falsos pastores são pessoas que não são salvas. Falsos pastores são pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Olha o que diz ali no versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra no curral, no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta. Quem é a porta? Jesus. Então Jesus está fazendo essa referência a esses líderes, e que eles não entravam pela porta do aprisco, mas eles tentavam pular por outro lugar. Ou seja, eles não eram pessoas salvas, eles não haviam colocado a sua fé no verdadeiro Deus, no Messias, e não, por isso eles não criam em Cristo como o Messias prometido do Senhor, e por isso eles não eram salvos. Hoje em dia, irmãos, nós também podemos notar essa característica. Falsos pastores são pessoas que geralmente nem mesmo são convertidas, e isso é algo que a gente vê que sempre houve na igreja, infelizmente. Pessoas que não são convertidas, que estão à frente do povo de Deus. E essas pessoas, geralmente, nós podemos ver, e a gente até falava um pouquinho sobre isso antes daqui do estudo, eu, o professor Roberto e Luiz, sobre como às vezes algumas igrejas são meio problemáticas, né? E infelizmente, muitas igrejas assim, qualquer pessoa se torna pastor. Uma pessoa que deseja estar à frente lá é colocada na frente. E muitas vezes é uma pessoa que nem mesmo é convertida. E a mensagem dessa pessoa pode ser sobre tudo. Pode ser sobre finanças, né? Sobre a questão de prosperidade, como nós vemos nos dias de hoje. Pode ser sobre milagres, coisas extraordinárias, que nós vemos também no dia de hoje. Pode ser mensagens motivacionais, né? Aquilo que nós chamamos hoje de coaching. Pode ser até mesmo uma mensagem legalista, uma mensagem moralista. Para você ser aceito por Deus, você tem que fazer isso aqui. Você pode isso, não pode aquilo. Que era muito o que se parecia com o que os fariseus na época de Jesus pregavam. Pode ser tudo isso, mas dificilmente vai ser uma mensagem que aponta para Cristo, que fala do pecado, fala da condenação do pecado, mas aponta para a obra de Cristo, para realmente nos dar perdão dos nossos pecados. E eles não têm essa mensagem, porque é algo que não faz parte das suas vidas, eles não entraram pela porta. Então, essa marca de falsos pastores, né? Geralmente são pessoas que não são convertidas. Falsos pastores, outra marca que nós temos aqui, é que falsos pastores são ladrões e salteadores. Nós vemos isso nesses 3 versículos que fazem referência a esses falsos líderes, né? No versículo 1, onde Jesus diz, né? E não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Este é ladrão e salteador. Também no versículo 8, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E no versículo 10, ladrões que para roubar, matar e destruir. Ou seja, esses falsos líderes, o que eles querem mesmo é somente se aproveitar das ovelhas. O ministério deles não é um ministério que visa o bem das ovelhas, o cuidado das ovelhas, mas é um ministério que visa o seu próprio bem. E ele usa as ovelhas para o seu próprio bem, para satisfazer aquilo que são os seus desejos. Né? Por isso que ele é caracterizado como um ladrão, um salteador, alguém que usa as ovelhas ao seu próprio bem. Infelizmente, isso é algo que nós também vemos no nosso dia de hoje. Falsos líderes que buscam realmente se aproveitar das pessoas, seja financeiramente, que é o mais comum, né? Tirando realmente o dinheiro das pessoas, seja emocionalmente, fazendo realmente as pessoas ali, manipulando as pessoas, fazendo assim, uma certa dependência emocional desses líderes,
para que elas fiquem ali sob o seu domínio, ou até muitas vezes de forma física. Né? Nós vemos que tem falsos pastores que chegam ao ponto de se aproveitar de alguma forma realmente das pessoas. Isso é uma marca de um falso pastor, alguém que realmente é caracterizado por ser um ladrão, um salteador, uma pessoa que está usando as ovelhas somente para o seu próprio bem. Além disso, nós vemos também mais uma marca que os falsos pastores são pessoas violentas. Aqui, quando é usado essa palavra ladrão e salteador, no original tem o sentido de um ladrão que age com ameaças e violência para alcançar os seus objetivos. Quando usa essa palavra aqui, ladrão e salteador, né, está se referindo a uma pessoa que ela age com violência, que ela age assim com uma força realmente para alcançar os seus objetivos, né? A gente até vê aqui que essa imagem do aprisco, né, era algo que trazia segurança às ovelhas. E daí esse ladrão, esse salteador, ele fazia o quê? Como ele não entrava pela porta, ele tentava pular o muro ali do aprisco e tirar aquelas ovelhas lá de dentro, a força, né? A força bruta, realmente, agindo com uma certa violência sobre essas ovelhas. E essa é uma marca de falsos pastores, pessoas que agem realmente com uma certa violência, né? Aquelas pessoas que realmente agem com violência. Irmãos, nisso aqui, até quando a gente pensa sobre essas outras marcas aqui, né? Pastores que são ladrões, salteadores, que buscam se aproveitar, pastores que não são convertidos, eu acredito que é algo que a gente pode notar no contexto religioso do nosso país e tudo mais, mas é algo que assim, não faz parte do nosso meio, né? Não é algo que geralmente a gente vê no nosso meio, é algo que é bom a gente saber, para a gente saber identificar e tudo mais, mas é algo que não faz parte do nosso meio. Mas agora, essa característica, essa marca, né, de um falso pastor, de uma pessoa violenta, eu acredito que é algo que a gente deve ter um certo cuidado no nosso meio, não no nosso meio, na nossa igreja, né, mas em meios mais conservadores como o nosso. Por quê? Nós, como uma igreja mais conservadora, um movimento mais conservador, a gente assim, tem essa certa característica de ser duro com o pecado, né? A gente realmente não quer dar brecha para o pecado, e isso está certo, né? A gente realmente não deve dar brecha para o pecado e tudo mais, mas por causa disso, às vezes se torna meio atrativo em meios conservadores, eu noto isso, aquela pessoa assim que é bem dura, aquela pessoa assim com aquele discurso duro mesmo, né? A mensagem daquela pessoa parece um soco, né? Ela age com dureza, geralmente uma pessoa assim bem enérgica, não tem muito rodeio, né? É direto. Se torna às vezes meio atrativo isso no nosso meio. E não que uma pessoa ser assim seja necessariamente errado, mas se o ministério de uma pessoa é marcado por dureza, pelo chicote, digamos assim, né? É algo que a gente deve tomar cuidado, é algo que deve trazer um certo alerta, né? Porque na verdade isso é uma marca de um falso pastor, uma pessoa que age com violência. E infelizmente, no nosso contexto brasileiro, aqui esse ano aconteceu aquele caso, que eu não vou dizer que ele era um falso pastor, porque assim, realmente muitas pessoas se beneficiaram do ministério dele, mas aquele pastor muito conhecido, Paulo Júnior, né, o pastor, já ouviu alguns irmãos, eu acho que a maior parte, né, dos irmãos conhecem esse pastor Paulo Júnior, que ele ficou muito conhecido na internet aí, e tudo mais, as suas mensagens, e ele tinha essa característica, né? Ele era aquela pessoa dura, firme contra o pecado. Realmente era aquela pessoa que, assim, como eu falei, a mensagem dele parecia um soco, né? Era aquela pessoa enérgica. Mas, para os irmãos que acompanham aí, sabem que há pouco tempo ele foi desqualificado do ministério pela sua própria igreja por causa disso, por causa desse excesso
porque realmente passou de algo duro, de uma firmeza contra o pecado, para uma atitude violenta, muitas vezes contra as pessoas, uma atitude que realmente manipuladora, algo que realmente passou a ser caracterizado no ministério dele como isso que eu falei, como um chicote, né? Algo realmente, essa violência contra as pessoas. Então, eu sei que muitas pessoas se beneficiaram pelo ministério dele, por essas mensagens dele, que realmente assim, não eram ruins, mas é algo que a gente deve realmente tomar cuidado, especialmente em meios mais conservadores como o nosso. A gente deve ser duro, sim, com o pecado, mas o ministério de uma pessoa não deve ser marcado pela violência. Essa é a característica, isso é o que marca o ministério de uma pessoa. Essa é uma marca de um falso pastor e não de um verdadeiro pastor, que reflete realmente esse cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, essa última marca que eu gostaria de notar aqui sobre falsos pastores. Falsos pastores causam destruição. Versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham na abundância. Então a função desse ladrão, desses falsos mestres, o que ele faz? Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é uma marca realmente das pessoas. E nós podemos ver isso naqueles líderes religiosos da época de Jesus. Eles eram pessoas realmente que queriam destruir aqueles que se opunham. Começando por Jesus. Várias vezes eles realmente tramavam matar Jesus, capturar Jesus, matar ele, e por fim eles chegaram a esse ponto realmente. Destruição. Infelizmente, isso é algo que a gente também pode notar no nosso contexto. Né? Pessoas que realmente estão muitas vezes desesperançosas em suas vidas espirituais, desesperançosas com a igreja, porque foram machucadas, né? Foram realmente destruídas por causa de falsos pastores. Então, nós temos aqui essas marcas desses falsos pastores, e que nós vamos ver semana que vem um grande contraste entre o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os falsos pastores, eles são pessoas não convertidas, a maior parte das vezes. Os falsos pastores são pessoas que buscam realmente se aproveitar das ovelhas. Eles estão, na verdade, se pastoreando e não pastoreando o rebanho de Deus. Eles são pessoas que muitas vezes são caracterizadas pela violência, e eles são pessoas que causam destruição. Então, nesse ensino, nessa declaração de Jesus, nesse trecho nós vemos que não existe outro meio para entrar no Cristo de Deus, a não ser por essa porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também essas marcas de falsos pastores, falsos líderes religiosos, nos ajudam até mesmo nos dias de hoje a identificar. E nós vemos também que quando nós entramos nesse aprisco de Deus, nós podemos desfrutar de segurança, de salvação e também dos cuidados do Senhor nas nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida em abundância, uma vida plena, cumprindo com o propósito do Senhor nas nossas vidas, que é honrá-lo e glorificá-lo através das nossas vidas. Então, meu desafio final, né, e a mensagem que eu queria deixar no final dessa declaração que nós estamos vendo, né? Se você faz parte do aprisco de Deus, se você realmente já foi aprisco, se você entrou por essa porta, desfrute desses cuidados do nosso Senhor, dessa segurança de salvação, desse cuidado diário que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém?